Olá pessoal, vou apresentar para vocês aqui sobre XML, DTD e XML Schema. O que é XML? XML ele vem da sigla Extensible Markup Language, texto baseado em linguagem de marcação. Prevê formato para descrever dados estruturados. Permite a definição de um número infinito de tags. Vantagem do XML. Possibilidade. Funciona em qualquer sistema operacional. Suporta formato UTF-8. É extensivo. Permite que o programa crie tags que se adaptam à sua linguagem específicas. Pode ser representada em forma de árvore. Uso. Trocar informações entre organizações e sistema. Descarregar e carregar banco de dados. Armazenar, organizar e tratar dados. Qualquer tipo de dados pode ser expresso como um documento XML. XML é definida em um formato legível tanto para humanos quanto para máquinas. É um conjunto de símbolos que podem ser colocados dentro de um documento a fim de marcar e rotular partes desses exemplos. Então eu quero mandar uma mensagem, olá mundo, então eu começo com a tag mensagem, a tag texto, que eu vou colocar o texto dentro das duas tags, a de início e fim, e finalizo fechando com a tag mensagem. Todo documento XML deve começar opcionalmente da seguinte forma. Aí nós colocamos aqui um exemplo, a tag de abertura, a tag de fechamento, logo no final, como vocês podem ver aqui, início e fim. Colocamos aqui a versão, o tipo de código, de encode e a stage loan. Se a declaração inicial for incluída no documento, pelo menos o atributo versão deve ser colocado. Sintaxe do XML, tags. O XML possui dois tipos de tags. A tag que inicia com um maior e termina com o menor. A informação que se encontra entre as tags de abertura e fechamento. Elementos. Um elemento é um bloco de XML. Nome do elemento, atributo, valor. E a tag final, nome do elemento. Ele funciona como um container para as informações que são contidas dentro dele. Cada elemento pode conter uma ou mais informações. Os atributos. Especifica uma única propriedade em um elemento. Usa-se um nome e um valor, úteis para distinguir entre elementos com o mesmo nome. O valor pode conter aspas simples ou duplas. Aí nós colocamos aqui um exemplo de XML, onde nós colocamos a versão, um encode que é o UTF-8, e vamos fazer aqui, passar sobre jardim. Então abrimos a tag início, a tag fim jardins, e agora nós vamos passar as informações da categoria que é flores, a categoria que é arbusto. Então nós passamos duas informações para planta no tipo categoria. Syntax regra. XML é case sensitive. Nome é diferente de nome. As tags devem ser abertas e fechadas com o mesmo nome. Todas as tags devem ser fechadas. Elemento, conteúdo e o fechamento. Ou o fechamento ao contrário, lá, a barra lá no final. XML Syntax, CDATA. São dados de caractere específico que devem aparecer no texto, como por exemplo. Aí aqui o sinal de maior ou igual. Para usar CDATA, usa-se as seguintes
syntax. Aí nós colocamos aqui um exemplo de como que utiliza. O texto animal não será considerado marcação XML. O que será marcação? Porque ele está fora da regra. Regras. O documento XML deve possuir apenas um elemento raiz. Então, como o exemplo mostra aqui, o elemento raiz e os filhos. As tags devem ser alinhadas. Tag 1, tag 2. XML 5 das regras. Os únicos caracteres especiais permitidos em um elemento são underline, underscore, score, traço hífen e ponto. O mesmo atributo não pode aparecer mais de uma vez em uma mesma tag inicial ou tag de elemento vazio. Comentários são feitos da seguinte forma. Aqui nós colocamos o exemplo de como que pode ser feito o comentário. XML DTD, Document Type Definition. Conjunto de regras de marcação que define quais tipos de dados e entidades farão parte de um documento XML. Ele checa o vocabulário e valida a estrutura do XML. Um DTD pode ser definido dentro do próprio documento XML ou em um documento separado. A sua sintaxe. Doctype, elemento raiz, declaração 1 e declaração 2. Doctype é o início da sintaxe. Elemento raiz indica o elemento raiz da estrutura XML, dentro dos colchetes. Essa é a lista opcionais de declarações. Aí aqui nós colocamos um exemplo de como fazer. Aqui no começo colocamos aqui todas aquelas informações que passamos no início. O doctype, que é um address, ou seja, um endereço. E os elementos, address name, company e o telefone. Name, company e telefone. Então aqui nós vamos pegar esses dados aqui. Aqui nós colocamos já os dados mais definidos para vocês verem, nome, a empresa e o telefone. As definições DT devem ir antes de qualquer declaração, sendo prescindidas apenas pelo cabeçalho. É obrigatório definir quem será o elemento raiz. XML Schema serve para definir regras de validações em um documento XML. É uma alternativa ao formato DTD. Define os elementos e atributos em tipos de dados. Elementos. Um elemento é definido da seguinte forma. Aí nós colocamos aqui o exemplo. Um atributo é definido da seguinte forma. Aí também colocamos aqui um exemplo. Tipo específico e tipo de do elemento e nome específico, especifica seu nome. Aí aqui nós colocamos um exemplo mais complexo, que é onde nós colocamos o cabeçalho e as informações vêm logo aqui embaixo. Aqui nós vamos pegar essas informações, onde nós queremos o nome, a empresa e o telefone da pessoa. Beleza, pessoal? Vou postar o link do vídeo. Um adendo aqui, para você escrever todo XML, você pode utilizar blocos de nota, como o Sublime, o próprio editor de texto de notas do seu computador, que é tudo funcional, o Notepad++, e por aí vai. Obrigado e boa noite. Aqui nós colocamos a bibliografia do curso.